E aí pessoal, continuando a nossa série aqui do canal, hoje a gente vai ver de novo o tema de luta entre as peças, mas a gente vai ver aqui o cenário onde o bispo fica melhor que o cavalo, tá? Então, na partida anterior a gente viu como o cavalo fica melhor que o bispo em posições fechadas, então o inverso entra aqui. O bispo contra o cavalo em posições abertas normalmente vai ser superior. Então, vamos lá para a partida. Foi uma defesa eslava, cavalo C3, cavalo F6, variante das trocas. Bispo F4, cavalo C6, E3. E aqui o preto tem várias ideias, pode jogar bispo F5 aqui, mas ele prefere jogar com A6 para evitar bispo B5. Bispo D3, bispo G4, cavalo de G2, E6, roque, bispo E7, torre C1, roque, A3, podendo jogar um lance como B4 no futuro, torre C8. E aqui tem alguns possíveis postos avançados aqui para os dois lados, né? Nessas estruturas bem simétricas, as casas de C5 e E5 para o branco são casas importantes, e as casas de C4 e E4 são igualmente importantes para o preto. Pensando nisso, o branco jogou cavalo A4, justamente para tentar entrar em C5. Veio B5, que parece ser um lance um pouco estranho para mim, na verdade, porque agora a casa de C5 fica totalmente debilitada. Cavalo C5, bispo por, torre por. Mas aqui a ideia das pretas era, depois de cavalo D7, expulsando a torre da casa no posto avançado, torre C3. Então por que a torre vem para C3, né? E não, por exemplo, para C1, assim, né? Com a torre C3, caso o preto seja a coisa mais passiva do mundo, né? O branco pode jogar com dama C2, rei G8 e agora torre de FC1, né? Formando o famoso triplicando as peças na coluna aberta, né? Que é um tema que a gente viu na aula de como melhorar a torre. Então por isso a torre vem para C3. Mas aqui o jogador das pretas estava contando com E5 para tentar criar certo contra-jogo. Então ele tenta abrir a posição para ativar as peças, né? Então seguiu D toma E5, cavalo de D toma E5, H3, cavalo por, dama por, bispo por, dama por. Então tem toda essa sequência de trocas. Torre C5, peão por, bispo por. E aqui o preto jogou com o cavalo D4 e aqui que começa a nossa diversão, o nosso tema da aula, né? Então aqui está totalmente, o centro está totalmente aberto, né? Não tem nenhum peão aqui bloqueando o centro, né? Então o bispo vai ter mais mobilidade, vai ter mais diagonais abertas. Então é por isso que o bispo fica melhor que o cavalo nessas posições, tá? Então o primeiro passo é o quê? Não jogar bispo por D4, porque você acaba trocando a sua vantagem e aqui a posição está totalmente equilibrada. Então o branco vai tentar jogar com esse desequilíbrio, né? Então o branco jogou com dama H5 para defender a torre, cavalo E6, torre C8, dama C8, torre C1 e agora dama D7. E aqui gostaria que vocês pausassem o vídeo e pensassem como vocês jogariam de brancas essa posição. Então eu espero que vocês tenham pausado o vídeo. E no xadrez tem alguns duos, né, que a gente chama, isso é só uma abreviação minha para trabalho em equipe, que é o seguinte: torre e bispo normalmente é um pouco melhor que torre e cavalo, esses duos, né? E dama e cavalo normalmente é um pouco melhor que dama e bispo, tá? Então a dama e o cavalo eu falei em algum vídeo que dama e cavalo é mais forte no ataque, justamente porque eles se complementam, né? O cavalo tem o único movimento que a dama não tem, e a dama tem todos os movimentos que o cavalo não tem, né? Então eles se complementam. Então aqui pensando nisso, pensando nessa ideia dos duos, o branco jogou um lance muito interessante que foi dama D1. Justamente para quê? Para trocar as damas, né? Seguiu dama D1, torre D1 e agora o branco tem esse cenário ideal, né, que a gente chama, que é a torre bispo numa posição aberta, é importante lembrar disso, contra a torre cavalo. Veio torre D8. E aqui se o branco quiser jogar para ganhar, ele vai ter que manter a torre. Então ele jogou com torre C1 para colocar a torre numa coluna aberta, né? Seguiu H5 para dar um ar para o rei. Torre C6, martelando o peão de A. A5, torre B6, martelando o peão de B. Torre D5, rei F1 para trazer o rei para o centro, igual a gente viu na aula sobre atividade de rei. G5. Uma coisa importante aqui, que como o preto está um pouco pior na posição, ele está tentando trocar alguns peões, tá? Então essa troca de peões, quando você estiver pior na posição,
é bem útil, porque vai diminuir as chances de uma promoção, né? Então veio rei E2, G4, HG, HG. E aqui vem um lance muito fino das brancas. Então mais um momento para vocês pensarem. Então espero que vocês tenham pensado. E aqui o branco jogou B3, que aparentemente não tem nada demais, né? Mas a ideia é fixar aquele peão de A na casa preta, na mesma cor do bispo de casas pretas do branco. Porque, por exemplo, se o branco joga um lance como, sei lá, F3, G por F, G por F, e aí A4. E aí todos os peões ficaram seguros na casa branca, né? E agora o bispo não tem mais como atacar esses peões. Então, pensando nisso, o branco jogou com B3, justamente para evitar isso. E caso o preto jogue o lance A4 aqui, segue B por A4, B por A4 e aí torre B4. E aí o peão de A4 ou o peão de G4 acabam caindo. Seguiu torre E5, rei D3, F5, G3. Apesar do branco colocar os peões da mesma cor do bispo, é necessário para dar uma travada nesses peões, né? Então veio rei F7 e agora a torre A6, né? E agora o preto acaba perdendo um peão de maneira forçada. Então B4, tomou, torre B6, torre E4, defendendo um peão. Mas aí jogou com torre C6 aqui o jogador de brancas, preparando torre C4, né? Então, por exemplo, depois de rei F6, torre C4, ameaçando torre também E4. E aqui o preto perde o peão, né? Porque se torre por, rei por, e aí vai cair o peão de B4. Seguiu torre C6, torre E5, rei C4, atacando o peão de B, torre E4 cheque, rei D5, rei F6, e aí veio a mesma ideia com torre C4, torre por, rei por, e depois de rei E5, rei toma B4. Por os propósitos do vídeo, eu vou terminar a partida por aqui, mas vale a pena ver o resto do final, talvez esse final apareça aí no decorrer das séries. Se você quiser ver o resto da partida, os jogadores são Arthur Yusupov contra o Viswanathan Anand em Linares em 1992. Mas o que eu quero que vocês guardem realmente aqui, né? Como o Yusupov conseguiu dar um outplay nas pretas, justamente porque ele tinha uma peça menor melhor, né? Depois de cavalo D4, manga 5, ele conseguiu fazer com que o bispo dele, numa posição aberta, fosse superior ao cavalo das pretas nessa posição. E também essa questão dos duos, né? É bem legal lembrar disso quando vocês forem pensar em trocas. Que torre bispo é um pouquinho melhor que torre cavalo, e aqui, principalmente porque a posição está aberta, né? Então, fecho esse assunto por aqui por enquanto e vejo vocês na próxima aula.